Gente, vamos aqui então para a nossa sétima aula, e aqui a gente vai tratar sobre função, né? Quais são os tipos de funções que a gente vai tratar? A função de soma, multiplicação, média, máximo, mínimo, maior, menor, contagem e a função C, tá? Essa aula aqui a gente precisa de um pouco de atenção em alguns detalhes, porque se a gente esquecer alguma coisinha ou outra, não vai dar certo, tá? Como, por exemplo, um ponto ou um ponto e vírgula, um parênteses, uma aspas, tá? Então vamos prestar bastante atenção aqui nessa aula. Então a primeira função que a gente vai aprender a fazer é a função soma. E para que serve, então, essa função soma? Vamos supor que a gente tenha esses valores aqui, o valor 1, 2, 3 e 4, sendo o valor 1, 7, o valor 2, 3, o valor 3, 8 e o valor 4, 5. E a gente queira somar todos esses valores ao mesmo tempo. Como que a gente faz? A gente pode usar a função para facilitar tudo isso. Então, como é que a gente faz? Para a gente usar essa função, a gente sempre inicia com o sinal de igual, tá? É igual a gente estava aprendendo na aula passada sobre os operadores. Então, a gente começa com esse sinal de igual e a gente digita o nome da função. A função soma é exatamente o nome soma, tá? Então, aqui a gente vai digitar soma. E aqui, ó, já vai aparecer algumas opções. A primeira dela, ó, é a opção soma. Se vocês passarem o mouse em cima, vocês vão conseguir ver aqui, ó, adiciona números, tá vendo? Então a gente vai clicar aqui, e aqui já até aparece uma autoajuda pra gente entender como é que a gente deve usar, né? Então aqui diz, descrição, soma todos os números no intervalo de células, ou seja, a gente pode somar todos os números do valor 1 ao 4, ou seja, 1, 2, 3 e o 4, certo? E aqui tá dizendo como é que usa. Por exemplo, aqui em exemplo, tá vendo? Ó? Tá dizendo igual, soma, que é exatamente o que a gente colocou aqui, tá vendo? O sinal de igual e soma. Abrindo parênteses, a gente já colocou aqui, né? Quando a gente clicou já foi automático. E aqui tá dizendo o quê? Um intervalo de células que a gente queira colocar para somar. Então vamos tentar somar todos os valores do 1 ao 4, para ver se dá certo. Como é que a gente faz isso? Então a gente seleciona, né, o primeiro valor. E aí, a gente coloca 2 pontos, né? Ó, se vocês olharem aqui, ó, tá pedindo 2 pontos, tá vendo? Ó? No meio ali do númerozinho. Então aqui a gente vai colocar 2 pontos e a gente vai clicar no outro valor que a gente quer. Então vamos clicar no 4, né? E a gente pode clicar aqui de novo e o que tá faltando agora? Olha só, tá faltando um detalhe que se a gente não colocar, não vai dar certo, tá? Que é fechar o parênteses. Exatamente como tá ali no exemplo, tá vendo? Agora ficou igualzinho no exemplo, ó. Igual a soma, abre parênteses, o intervalo B1, 2 pontos, intervalo B4, ou seja, vai pegar todos esses valores aqui nessa caixinha demarcada em azul, né? E vai somar esses valores. Agora a gente dá um Enter e vê se dá certo. Vamos ver aqui. 7 mais 3 dá 10, com 8 dá 18, mais 5, 23. E o mais legal dessas funções, gente, é o seguinte. A gente não precisa mais mexer aqui para esses valores serem somados. Por exemplo, se a gente vier aqui e mudar esse valor, por exemplo, para 1, vocês podem ver que é atualizado automaticamente, tá? Então a função ela tem muita utilidade para a gente. E qual que são aqui as outras funções? Elas vão ser praticamente a mesma coisa, tá? Muitas delas vão ser a mesma coisa. A multiplicação, por exemplo, é a mesma coisa, gente. A gente inicia com o sinal de igual, digita multi, tá? O nome dela é multi. E aqui já tem a primeira opção, ó, multiplica todos os números, né, dados como argumento. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai clicar na primeira célula, vai colocar os 2 pontinhos, vai clicar na outra célula que a gente quer e vai fechar o parênteses. A gente dá Enter e multiplicou tudo. Aqui fez uma multiplicação de 1 vezes 3, vezes 8 vezes 5, que o total deu 120. A função de média também é a mesma coisa, gente. A gente digita aqui o sinal de igual, opa, já ia esquecendo, né? O sinal de igual. Então aqui média, e aqui está dizendo retorna a média. A mesma coisa, clicamos na célula que a gente quer, colocamos os 2 pontinhos, clicamos até a outra célula que a gente quer, então fica essa caixinha de azul aqui marcando todas as células que a gente vai fazer a média. E aqui já sai a nossa média, tá vendo? Que dá 4,25, a média de todos esses números, que são a soma deles dividido pelo valor da quantidade de números, que é 4, né? Então 5 mais 8 mais 3 mais 1 dividido por 4, a média dele deu 4,25. Já faz tudo isso automático pra gente, sem nem mesmo a gente ter que calcular. O máximo também é a mesma coisa, gente, a mesma ideia. A gente vai digitar máximo,
Vamos selecionar, colocar 2 pontinhos, seleciona de novo, colocamos o fecha parênteses e damos Enter. E o que essa função de máximo faz, gente? Ela identifica o maior número naquele intervalo de células que a gente selecionou, que é esse daqui, né? Esse intervalo. E essa função ela procura o maior deles. Ou seja, qual que é o maior número aqui nesse intervalo? É o 8. Vamos mudar aqui esse 1 para 10 e ver se ali muda. Olha só, tá vendo? Aqui no máximo mudou para 10, então agora o 10 é o nosso maior número. E o mínimo? É a mesma coisa do máximo, só que invertido, né? Ele vai procurar o menor número naquele intervalo. Então vamos colocar aqui os 2 pontinhos e vamos fechar o parênteses. Qual que é o nosso menor número aqui no intervalo? É 3, exatamente o que apareceu aqui. Também temos a função do maior, tá, gente? Que ele é um pouquinho diferente do máximo e do mínimo, mas tem quase a mesma ideia. Como é que funciona? Ó, aqui ele tem uma coisinha diferente das outras funções, tá? E vocês têm que prestar atenção. Ó, se vocês clicarem aqui, você vê que tem um exemplo de como usar. E aqui, ó, tem um argumento a mais, tem uma coisa a mais que a gente tem que colocar, que é um valor procurando onde que a gente quer procurar ali naquele intervalo o maior número, né? Então, como que eles querem que a gente use isso? Então, a gente seleciona aquele intervalo, que é a mesma coisa que a gente fez anteriormente, e aqui, em vez de fechar o parênteses, a gente vai colocar um ponto e vírgula. E agora a gente pode colocar um valor. Por exemplo, se a gente colocar o 2 e fechar o parênteses, o maior número é o 8. Por que o 8, Matheus? Tá meio confuso isso. Vamos lá, gente. Qual que é o segundo maior número desse intervalo que a gente estava selecionando? É o 10? É o 8? É o 5 ou é o 3? O 10 é o primeiro maior número. O 8 é o segundo. Perceberam? Então, se a gente clicar aqui, ó, a gente escolheu o segundo maior número daquele intervalo. Então, se a gente vier aqui e mudar para 1 e dar um Enter, ele vai pegar o primeiro maior número. Quem que é o nosso primeiro maior número? É o 10, né? Então, se a gente der um Enter aqui, ele vai escolher o 10. Tá? É uma funçãozinha um pouco diferente para vocês entenderem o funcionamento. O menor é a mesma coisa. Ó, a gente vai selecionar um intervalo, como eu já expliquei para vocês, né? A gente vai colocar o ponto e vírgula, como está pedindo aqui no exemplo. Certo? E aqui a gente vai escolher, por exemplo, eu vou colocar o primeiro. Ele vai querer pegar o primeiro menor número agora. Quem que é o primeiro menor número? É o 10? Não, né? O 10 não é o primeiro menor número, ele é o maior. O primeiro maior número aqui é o 3, se vocês identificarem, né? Então se a gente der um Enter, ele vai escolher o 3. Vamos tentar pegar o segundo menor número agora. Quem que é o segundo menor número? É o 3? Não, o 3 é o primeiro, né? Então vai ser o 5. Se a gente der o Enter aqui, vai ser o 5. Beleza? Contagem de valores, gente, é pra gente saber quantos números tem, quantos valores tem naquele intervalo que a gente selecionou. Então, se a gente vem aqui digitar o sinal de igual, né? Opa, tô digitando errado aqui, ó. Conta, ponto, valores. E a gente ali selecionar o nosso intervalo, né? Vamos selecionar aqui, colocar 2 pontos, selecionar o outro intervalo e fechar o parênteses. Ele vai contar quantos valores tem nesse intervalo. E quantos a gente tem? Ó, o 10 é um valor, o 3 é outro valor, o 8 é outro valor e o 5 é outro valor. Então, aqui a gente tem 1, mais 1, mais 1, mais 1, que é 4, né? E ali ele deu 4. Vamos mudar aqui o intervalo? Vamos só vir aqui, ó. A gente pode diminuir automaticamente, tá? Ó, se a gente pegar aqui, ó, a gente pode agora pegar só 3 valores. Ou seja, agora ele está contando 3 valores apenas, né? Se a gente dá um Enter, vocês veem que a função faz tudo isso automático para vocês. Beleza? E aqui a gente tem a nossa última funçãozinha, que é a mais legal, que é a função C. Como que ela funciona? Essa aqui é um pouco mais diferente, tá, gente? Ela muda um pouco a lógica das outras que a gente estava fazendo. Então, vamos entender aqui. Aqui tem a descrição, ó. Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna um outro valor se for falso, certo? Então aqui tem um exemplo, ó. Se o C2 for maior do que o B2, aqui tem, tá vendo que tem 2 textinhos que antes a gente não tinha? Então, o que que significa? Aqui tá dizendo acima do orçamento e aqui tá dizendo dentro do orçamento. Esse primeiro texto é a nossa quando a gente satisfaz a condição. Então, se o C2 for maior do que o B2,
vai printar isso daqui na nossa célula, né? Vai mostrar esse textinho aqui, que está acima do orçamento. Se o C2 não for maior do que o B2, vai colocar o segundo texto. Ou seja, os dois textos não são colocados, tá, gente? Ou vai colocar um texto, ou vai colocar outro, beleza? Então, vamos tentar aqui. Vamos tentar verificar se um número é maior do que o outro. Então, a gente seleciona aqui um número, o 10. Então, o 10 é maior do que, por exemplo, o 3. A gente coloca o ponto e vírgula, como está aqui no exemplo. E a gente coloca um textinho. Se sim, né? Com as duas aspas, tá, gente? Não pode esquecer as aspas. Ponto e vírgula. E não, né? E aí a gente fecha com parênteses. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está dizendo aqui. Então, o B1 é maior do que o B2. Quem que é o B1? É aquela caixinha marcada ali em azul, né? Que é o 10. E o B2 é a caixinha marcada ali em vermelho, que é o 3, né? Então, se for o azul, vai ser sim. Se for o vermelho, vai ser não, né? Então, vamos dar o Enter aqui para ver. E vocês veem que deu aqui sim, né? Foi marcado sim como resposta. Então, sim, o 10 é maior do que o 3. Então, vamos mudar aqui, então. Vamos tirar esse 10 aqui, vamos colocar 1. E agora, o que acontece, gente? O 1 é maior do que o 3? Não, né? Então ele exibe não pra gente. Beleza, gente? Na aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E a gente se vê na próxima. Valeu, até mais.